desorientada. É muita coisa para fazer, sabe? Aumenta o zoom do slide, tá? Aumenta. Tá, eu vou mexendo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Funções essenciais da justiça. A gente já discutiu alguns pontos, tá? Eu vou tentar aqui hoje resumir os pontos mais importantes dessa parte da Constituição Federal. É uma parte relativamente fácil, acho que vocês vão conseguir, não vão ter dúvida. Quem já fez os exercícios, vocês vão perceber que tem coisas que vão além do que a gente vai falar aqui hoje, até porque são exercícios de concurso público que não necessariamente se restringem apenas às nossas matérias, né? Mas, de uma forma geral, essa parte, a parte principal, é aquilo que vocês têm que saber e para vocês acompanharem aí todo o cronograma, né? Então, a gente está falando aí do artigo 127 a 135 da Constituição Federal, que são as funções essenciais da Justiça, né, pessoal? O que é função essencial da Justiça? Se a gente parar para entender, são todas aquelas funções que estão além do Poder Judiciário. Entendam, porque quando a gente pensa em justiça, a gente só pensa em poder judiciário, mas não é. Para a manutenção da justiça, 127 a 135, não é 1350, tá, gente? É 135, eu vou corrigir aí, tá? Eu acho que tem como vocês aumentarem o zoom, não tem? Ah, legal, beleza. Então, o que acontece? As funções essenciais da justiça, elas vão ser aquelas funções que vão auxiliar a manutenção da justiça junto ao Poder Judiciário. Então, nós vimos no tópico anterior, que a gente tinha estudado em sala de aula, sobre o Poder Judiciário, né? Então, a gente falou de STF, falamos de STJ, de tribunais, Tribunal do Trabalho, não é só disso que se faz justiça, obviamente. Então, a gente vai ter aquelas funções que, sem as quais o Poder Judiciário não vai funcionar, ok? Então, nós falamos de Ministério Público, Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública, tá? Hoje a nossa aula, a gente vai fixar mais no Ministério Público, até porque vocês vão ver os artigos referentes à advocacia privada, Defensoria Pública e Advocacia Pública são pouquinhos. É bem fácil, é bem tranquilo para a gente entender essas outras funções. Mas, se a gente pensar qual é a função do Ministério Público, né? Qual é a função dos advogados, tanto do advogado privado quanto do advogado público, né? Quando eu falo advogado público, eu estou falando do advogado geral do Estado, advogado geral do município, advogado geral da União, tá? Eu não estou falando de defensoria pública, são instâncias diferentes, ok? Então, lembrem-se disso. O Ministério Público vai ter sua função, a advocacia pública tem sua função, a advocacia privada e a defensoria pública. Lembrando que é muito interessante, eu não sei se vocês sabem, mas há um tempo, assim, há bastante tempo, 10, 15 anos atrás, aqui em Minas Gerais, defensor público ganhava tipo R$2.000, R$3.000, sabe? Só que as funções, elas têm o mesmo grau de importância. Então, a gente tende a dar uma importância muito grande só para o juiz, para o magistrado, quando, na verdade, o MP, ok, também tem uma importância muito grande, e a Defensoria Pública também tem uma importância muito grande. Então, com o tempo, hoje, os salários, né, as remunerações aí dos defensores públicos já são bem maiores, né, do que a Defensoria Pública há uns anos atrás. Eles custaram a conseguir esse prestígio, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos um paralelo aí, o delegado federal, o defensor público, sei lá, o Ministério Público, o próprio juiz substituto, eles ganham mais ou menos a mesma coisa, né? Então, é legal vocês saberem disso, eu digo em termos de... Porque tem aquelas pessoas que querem concurso público por prestígio, né? Não, eu quero ser magistrado porque eu gosto daquele prestígio e tal. Mas existem outros cargos que são, às vezes, um concurso um pouco mais fácil, nunca é fácil, né? Mas um pouco mais fácil e que vai dar uma remuneração tão boa quanto, né? E, às vezes, responsabilidade... Não vou falar que é trabalho mais fácil, porque não é. Eu acho que todas as funções dão muito trabalho, né? Mas, então, todas essas atividades, públicas e privadas,
essenciais para a manutenção da justiça, né? Ou seja, eu preciso de fazer com que o poder judiciário ele se torne dinâmico. Então, eu preciso de um advogado, eu preciso de um defensor e eu preciso do Ministério Público. Ok? Beleza. Então, agora a gente vai passar mais para a parte do Ministério Público especificamente. Lembrando que todas essas funções, gente, não são apenas para ajudar o Estado, mas também elas ajudam o Estado e o cidadão, né? A advocacia privada, por exemplo, ela está lá na Constituição Federal, mas para o auxílio do cidadão, né? A Defensoria Pública também e até o Ministério Público. O interesse é o interesse coletivo, mas é do cidadão. Não, Camila, são esses termos. Ministério Público, Advocacia Pública, a advocacia que eu coloquei me referindo à advocacia privada, né, o advogado, e a Defensoria Pública. Não existem outros nomes para essas funções. Talvez vocês vão ter algumas dúvidas, vocês podem colocar, mas é porque a gente vai falar de Procurador-Geral da República, a gente vai ter Procurador-Geral de Justiça, a gente vai ter outros nomes para as carreiras. Igual o magistrado, né? A carreira da magistratura, que tem o juiz de direito e depois ele vira um desembargador e depois um ministro, a gente pode ter isso aqui também dentro do Ministério Público, né? O promotor de justiça, depois ele pode virar procurador de justiça, né? E até mesmo procurador-geral de justiça. Então, talvez tenha esses outros nomes, tá? A Advocacia Geral do Estado cuida dos interesses do Estado. A Advocacia Geral do Município cuida dos interesses do município. A Advocacia Geral da União cuida dos interesses da União. É diferente do Ministério Público, né? Vocês percebem? O advogado público, ele está cuidando dos direitos relacionados aos entes públicos, aos entes federativos. Ao passo que o Ministério Público, ele está associado à ideia de manutenção da justiça e não é defender o Estado, é defender os interesses da sociedade, tá? Porque muitas vezes a gente confunde o promotor de justiça com, assim, quem que o promotor de justiça defende? Ah, o Estado. Não é o Estado, é o cidadão, tá? É diferente a função. Quem vai defender o Estado é o advogado-geral daquele ente federativo, municipal, do Distrito Federal, do Estado ou da União, tá bom? Camila, não, sabe por quê? Porque a função essencial à justiça, isso é o capítulo constitucional, tá? Se vocês verem lá o capítulo 4º da Constituição chama das funções essenciais à justiça, tá bom? Então, essa é um termo mesmo que a gente usa, porque é um termo constitucional, funções essenciais à justiça, tá bom? Beleza. Então, hoje, especificamente, eu quero enfatizar mais o Ministério Público. Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu aumentar aqui. Vocês vão me... O Ministério Público, pessoal, brasileiro, então ele tem duas categorias. Primeira coisa que vocês têm que entender. A gente tem o Ministério Público da União e vamos ter os Ministérios Públicos Estaduais. Ou seja, Ministério Público Estadual, eu tenho um Ministério Público Estadual por Estado, como o próprio nome disse, ok? Então, primeira coisa que vocês têm que entender é a diferença de quando o Ministério Público ele é da União e quando é o Ministério Público do Estado. Cada Estado tem o seu. Então, quando a gente quer, por exemplo, fazer concurso para o Ministério Público, a gente normalmente, né, assim, a grande maioria das pessoas fazem concurso para o Ministério Público Estadual, né, vira promotor de justiça. Ou vai ser Ministério Público Federal, né? Ou seja, um promotor federal dentro do MPU. Então, olha só, pessoal, calma que eu vou chegar em todas essas partes, né? Mas só para vocês entenderem aqui, primeiro,
a divisão, né? Então, o slide, não sei se tá bom para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Meu Deus, peraí. Toda hora sai esse negócio. Ficou melhor assim. Então, o Ministério Público da União, ele é dividido em 4 ministérios públicos. Atenção! O Ministério Público da União, ele é dividido em Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar. Isso no âmbito federal. Dentro do âmbito estadual, não há divisão de ministérios estaduais, ministérios públicos estaduais, ok? Primeira coisa que eu quero que você saiba. Então, o Ministério Público Estadual é um só, tá? Ministério Público Estadual. Quando eu falo de Ministério Público da União, ele é formado pelo Ministério Público do Distrito Federal, que obviamente vai estar relacionado ao Distrito Federal, né? Ao Ministério Público Federal, que vai tratar de assuntos ali a nível federal, ou seja, a nível de justiça federal. Todas as ações que a gente propõe lá na Justiça Federal, a gente não viu lá os tribunais de justiça? Então, todas as coisas que a gente propõe lá no Tribunal de Justiça, no Tribunal Federal, né, no Tribunal Regional Federal, nós estamos falando de Ministério Público Federal, ok? Só para vocês entenderem a atuação. Então, o promotor federal, ele atua nesses processos que estão em trâmites na Justiça Federal. O Ministério Público do Trabalho vai atuar nos processos que estão em trâmites na Justiça do Trabalho. E o Ministério Público Militar, ele vai atuar no trâmite processual dos processos que estão em curso na Justiça Militar. Lembrando que, coisa importante, Ministério Público Militar vai cuidar das ações que estão transitando lá no Tribunal Militar, ou seja, Tribunal Militar da União, que envolvam Exército, Aeronáutica e Marinha. Tudo bem? Primeira lembrança aí importante, porque isso faz parte do conteúdo que a gente já falou em sala de aula antes, né? Então, essas 4 subdivisões aqui, elas vão formar o Ministério Público da União. Alguém consegue perceber algum tribunal que está faltando aí? Assim, dentro dos tribunais que a gente já estudou? Não tem eleitoral, Thiago. Não tem Ministério Público Eleitoral. E isso aí, galera, é uma coisa super importante de vocês saberem, tá? O Ministério Público Eleitoral, ele é formado para atuar nos casos relacionados à justiça eleitoral, quando tem alguma questão das eleições, né? Sejam elas eleições presidenciais, sejam elas eleições estaduais. Então, observem. Quando a gente fala de Ministério Público Eleitoral, a gente não tem essa subdivisão. O Ministério Público Eleitoral, ele é um órgão misto, que ele vai ser formado por promotores de justiça provenientes desses outros ministérios públicos, normalmente do Ministério Público Federal, tá? Então, só uma observação para a gente não confundir na hora da prova, falando que tem o Ministério Público Estadual, que faz a composição do Ministério Público da União, ok? Não existe esse Ministério Público, falando errado, eleitoral, não é estadual. Não existe Ministério Público Eleitoral que compõe o Ministério Público da União, tá? O Ministério Público Eleitoral, na verdade, ele vai ser um órgão misto, de composição mista, de diferentes promotores de justiça,
Se eu estiver falando de eleições presidenciais, nós estamos falando de uma composição proveniente do Ministério Público Federal, ok? Agora, a nível estadual, vamos supor se é uma eleição de governador, quem que vai atuar, né, nas questões relacionadas à eleição de governador? É o Ministério Público Estadual, né, que vai exercer essa função eleitoral, tá? É um órgão público, é uma função, é atribuída a uma função, tá bom? Mas é só para explicar, porque a gente tende a falar que tem, né, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar, Ministério Público Eleitoral, como é nos tribunais. Não tem, tá? Então, primeira coisa importante. Pessoal, do lado aqui, né? Então, o Ministério Público, já falei, né? Que ele não vai ter aí uma estrutura própria, digamos assim, e vai depender do objeto. Beleza? Já falamos. Próximo passo. PGR e PGJ. O que significam essas duas letrinhas? PGR é o topo, é o chefão do Ministério Público da União, tá? Procurador-Geral da República. Esse aí que acabou de entrar com a ação chamando o Moro para depor, essa ação foi proposta por quem? Pelo Procurador-Geral da República, tá bom? Em tese, ele não atua pró-Estado, né? Ele, em tese, está cuidando dos interesses sociais. Então, o bom andamento das questões relacionadas ao Estado ou são questões sociais. Por isso que ele atua, tá bom? Eu vou falar exatamente as funções daqui a pouco, mas eu só estou trazendo aqui essa informação. Então, esse PGR, né, esse famosão aí, que a gente tem ouvido falar atualmente é o Augusto Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, né? Ele assumiu agora, né, em 2017, Augusto, mas você não é o Aras. Ele assumiu em setembro de 2019 agora, e ele, então, ele é o nome mais falado do momento, porque agora muitas ações dependem dele, né? O Procurador-Geral da República, gente, ele tem sempre que ser ouvido naquelas ações de declaração de inconstitucionalidade, né? Todas aquelas ações que têm competência originária no Supremo Tribunal Federal, isso tudo é matéria antiga, por isso que eu já estou falando, né, só en passant. Ou seja, todas as ações de inconstitucionalidade, matérias que são de competência do STF, o procurador-geral, ele obrigatoriamente ele atua nessas ações. Por quê? Porque ele está cuidando dos interesses sociais, dos interesses de uma sociedade, né? Toda uma sociedade. Então, por exemplo, ele pode entrar com a ADI, né? Muitas ações diretas de inconstitucionalidade são propostas pelo PGR. Ele entra com ações penais contra os deputados federais, contra senador, contra ministro, contra presidente, né? Isso tudo aí é função do PGR, né? O que mais ele pode fazer? Enfim, eu acho que as mais importantes são essas, as que a gente mais escuta, né? Quem que é esse PGR, gente? O PGR, ele é escolhido dentre os integrantes do Ministério Público da União. Nós estamos falando do Procurador-Geral da República, né? Ou seja, são integrantes ou do do MPDFT, ou do MPF, ou do MPT, ou do MPM, tá? Qualquer um desses integrantes, eles podem ser nomeados pelo presidente da República para ser o chefe do Ministério Público da União. Ou seja, ter o cargo de Procurador-Geral da República. Beleza? Atenção, cuidado com este nome procurador, né?
Porque procurador, a gente tende a falar o procurador-geral do Estado, procurador-geral do município, mas o procurador-geral da República não tem função de advogar para o ente, tá? Não tem nada a ver. Porque como a gente fala de advogado-geral do Estado, a AGE que defende o Estado nas causas estaduais. Então, o PGR vai defender a República. Não, nada a ver, tá? O PGR, na verdade, ele vai ser o chefe do Ministério Público, que tem funções diferentes. Ele não está ali para defender o Estado, ele está ali para representar o Ministério Público nas ações que são de interesse, né, da sociedade e interesse federal, tá? Então, dentre esses membros de carreira aí que compõem o Ministério Público da União, vão ser escolhidos, o nome vai ser, na verdade, o presidente da República ele vai nomear aquele nome que vai ser aprovado pelo Senado Federal, né? Então, a partir de uma lista tríplice, né? Cada Ministério Público vai levantar um nome, aí vai ser escolhido. O Senado Federal ele vai aprovar e o presidente da República ele vai nomear, beleza? Que mais? Na verdade, o Procurador-Geral da República, uma coisa muito interessante é que ele pode ficar para sempre no cargo de Procurador-Geral da República. Na verdade, o mandato dele tem 2 anos, mas ele pode ter reconduções infinitas, tá? Obviamente, o nome dele sempre tem que ser aprovado pelo Senado Federal, mas ele pode ter reconduções infinitas para o cargo, tá bom? Como se trata de um cargo político no Brasil, né, não é um cargo estritamente técnico, tende a entrar e sair com o governo, né? Quando o governo entra, ele nomeia um procurador-geral da República, tá bom? Beleza. Embaixo do PGR, o que eu coloquei aí? O PGJ. O que é esse tal de PGJ, gente? É o Procurador-Geral de Justiça. Meu Deus do céu, e agora, né? Procurador-Geral de Justiça, gente, ele vai ser o chefe do Ministério Público Estadual, tá? Então, cuidado, PGR eu tenho 1. PGJ eu tenho 1 por Ministério Público de cada estado, né? Ou seja, se eu tenho 26 Ministérios Públicos Estaduais, eu tenho 26 chefes do Ministério Público Estadual. Eu tenho 26 PGJs, tá? Esse PGJ vai ser o cargo maior dentro de uma funcionalidade administrativa ali dentro dos órgãos, tá? Não é que ele... Eu vou explicar lá na frente, por exemplo, o promotor de justiça, ele tem total autonomia para atuar no processo que ele atua. Ele não depende de uma ordem superior, ele não depende de uma aprovação do superior, mas ele, para efeitos funcionais, existe uma hierarquia dentro do Ministério Público, tá? Mas ele tem total autonomia para atuar nos processos. Eu não sei se está muito claro isso, mas depois eu vou retomar isso e vai voltar a ficar claro, tá? Então, só para vocês entenderem, o Ministério Público Estadual vai ter o seu chefe também, assim como o Ministério Público da União. Esse chefe chama PGJ, ou Procurador-Geral de Justiça, tá? Ok? Dúvidas até aqui? Beleza, gente, uma questão de concurso, só para vocês saberem, que sempre perguntam se o Procurador-Geral de Justiça ele pode ficar por tempo indeterminado como o Procurador-Geral da República. Não, não pode. A recondução para o Procurador-Geral de Justiça é, no máximo, uma vez. Então, ele tem um mandato de 2 anos e ele pode ser reconduzido mais uma vez apenas, tá? Tudo bem? Beleza. O que mais? E só. Deixa eu passar aqui. Ai, toda hora eu clico na tela
do Canvas, mas eu tenho que clicar no slide. Vou só diminuir aqui um pouquinho. Beleza? Tá. Não, Júlia, é o que eu acabei de falar. O PGJ, ele vai ficar por um prazo... os dois, o PGJ e o PGR, têm mandatos de 2 anos, tá? Mas o PGJ, que é o chefe do estadual, o chefe do Ministério Público Estadual, ele só pode ser reconduzido novamente ao cargo dele uma vez. Uma única vez, tá? O PGR... ele vai ser reconduzido quantas vezes que o Senado Federal aprovar e que o presidente nomear, tá? Eu não sei se foi, eu acho que foi essa pergunta que você... O PGJ pode ficar por tempo indeterminado com o PGR? Não, ele tem um mandato de 2 anos e pode ser reconduzido uma vez. Então, você falou direitinho, tá? Você escreveu certinho, tá? Eu estou dizendo isso porque realmente essas PGJ, PGR, né, a gente fica meio confuso mesmo, tá? Enfim, o processo é um pouquinho diferente, mas ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo estadual, que no caso vai ser o governador. Só que, em vez de ser aprovado pelo Senado Federal, ele vai ser aprovado pela Assembleia Legislativa de cada um dos estados. Tá bom, Thiago? O que vai mudar é porque eu não tenho bicameral, né? Um sistema bicameral, então vai ser só a Assembleia que vai aprovar o nome levantado em lista tríplice também, né? Que vai ser nomeada pelo governador, ok? Beleza. Aí, pessoal, é o seguinte, o Ministério Público, então, ele é o quê? Ele é uma instituição permanente, ou seja, ela existe. Constitucionalmente, ela existe. Não pode nunca tirar, falar, não, a partir desse ano a gente não vai ter mais Ministério Público. Não, é uma função que é dada pela Constituição Federal, então é uma instituição que existe, tá? Permanente, ela é essencial à função jurisdicional do Estado. Ele é um órgão autônomo e não é subordinado a nenhum dos poderes. Então, a primeira coisa que eu queria falar, não, o Ministério Público não está subordinado ao Poder Judiciário, nem ao Poder Executivo e nem ao Poder Legislativo, tá? O Ministério Público é um órgão autônomo, beleza? Sabe quando a gente fala assim, autonomia e tal? É isso, ele não está vinculado aos poderes. Obviamente que ele segue uma lei criada pelo Legislativo. Obviamente, ele presta contas, né, para o Tribunal de Contas, que também vai estar ligado ao Executivo, né? Então, ele presta contas, né? Eu quero dizer o seguinte, ele de alguma forma, ele está próximo ali ao Poder Executivo, mas ele não é determinado pelo Poder Executivo. Ou seja, qualquer bedelho que o presidente da República, qualquer bedelho que o governador queira dar dentro do Ministério Público é crime. Inclusive, a gente vai ver, é crime de responsabilidade, tá? Da mesma forma que o presidente não pode interferir na Polícia Federal, ele também não pode interferir dentro do Ministério Público, ok? Então, primeira coisa, a natureza do Ministério Público, então, ela é autônoma, ou seja, ela não está subordinada a nenhum dos 3 poderes. Aí, algumas pessoas falam, então o Ministério Público é o nosso 4º poder, então é o poder moderador, 4º poder é bom. Não tem nada a ver, gente, tem nada a ver, tá? É o Ministério Público, ok? E ele é autônomo. Então, ele vai participar dos processos judiciais, ele vai fiscalizar se as leis estão sendo seguidas, ele, né, cada um na sua função, mas o Ministério Público, ele tem essa função
de fiscalizar os processos, tá? E aí, muitas vezes, né, as pessoas acham que tem a ver com aquele poder moderador, né, que o Dom Pedro instituiu em algum momento aí da nossa história. Não, não tem nada a ver, tá? Não se trata aqui de poder moderador, nem de quarto poder. Atenção com isso, porque isso aí a gente escuta muita gente falando, tá? Mas beleza, pessoal. Antes, deixa eu só voltar aqui se tem alguma outra coisa. As funções. Então, as funções, isso tudo está dentro do artigo 127, tá? Se vocês lerem lá, o caput vai falar. O Ministério é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? A única coisa que eu acrescentei aqui no meu slide é a palavra autônomo, autonomia, que vai ser dada lá no parágrafo 2º. Então, eu só meio que juntei tudo aí para vocês já lerem de uma vez tudo ao mesmo tempo, tá? Então, o Ministério Público, ele vai ser autônomo. Quais são as funções? Defender a ordem jurídica, defender o regime democrático e defender os interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, direito à vida, né? Eu tenho que defender o Ministério Público. Por que o Ministério Público ele vai atuar nos processos, por exemplo, lá do Tribunal do Júri? Porque os interesses individuais indisponíveis também cabem ao Ministério Público essa atuação, tá bom? Então, beleza. Quais são os princípios institucionais? Unidade, independência e indivisibilidade, tá? O que significa unidade, gente? Unidade é falar que aquele Ministério Público, eles estão sob a égide de um chefe só. Eu tenho um PGR que está mandando, que é o chefão de todos os membros do Ministério Público da União. E no âmbito estadual, eu tenho um Procurador-Geral de Justiça, um PGJ, que está mandando ali em todos os membros do Ministério Público Estadual. Ou seja, dentro aqui, obviamente, respeitando esses limites do que é Ministério Público Federal e o que é Ministério Público Estadual, eu tenho que pensar que tem um chefe, né? Tem um chefão lá na empresa para a empresa rodar, para a empresa funcionar. Mas isso não significa que o promotor de justiça, que atua lá nos nossos processos, que eles não têm autonomia, que eles têm que dar satisfação para o chefe deles. Não é isso. A unidade, eu só estou falando que o Ministério Público é uma coisa só, é um órgão só, tá? Então, atenção quanto a isso, porque as divisões que a gente tem dentro do Ministério Público, por exemplo, Ministério Público que atua nas causas de família, Ministério Público que atua nas causas de criminais, né, do Tribunal do Júri, Ministério Público que atua nas causas cíveis. É tudo Ministério Público só, é tudo uma coisa só, tá? E aí, todos esses membros do Ministério Público, para efeitos funcionais de uma organização funcional, a gente vai ver que existe uma instância, né? Tipo assim, aqui a gente tem os promotores de justiça. Quem está acima do promotor de justiça? São os procuradores de justiça, né? É uma questão administrativa, uma questão funcional. Por que existem essas divisões? Às vezes, aquilo que o promotor de justiça fez, será que não cabe nunca uma possibilidade de recurso? Eu digo assim, de recorrer administrativamente contra uma ação ilegal daquele membro do Ministério Público? Claro que vai ter que ter uma segunda instância. Aqui a gente pode pegar o Poder Judiciário para equiparar. Então, por exemplo, vai que o Ministério Público esteja agindo aí numa investigação, esteja, sei lá, causando problemas numa investigação. O delegado de polícia, ele pode pedir para o PGR, para o procurador de justiça intervir, verificar se aquilo que o Ministério Público, se aquilo que aquele promotor público estava fazendo, se é certo ou se é errado. Além disso, eu não sei se vocês já estudaram
processo penal, sei lá, acho que é processo penal 1, vocês já viram 1? Processo penal 1, estou um pouquinho na dúvida. Mas, por exemplo, não teve ainda, né? Então, vocês vão estudar, isso tudo que eu estou falando, que vocês vão estudar lá, não é comigo, nem eu sei direito explicar. Mas, por exemplo, o delegado de polícia, ele arquiva um inquérito, desculpa, não arquiva não, ele entrega o relatório ali pro promotor de justiça, o promotor de justiça vai lá, lê lá e fala assim, não vou oferecer denúncia não, vou arquivar. Eu posso fazer um pedido pro procurador de justiça para dar andamento ao processo. Aí esse procurador de justiça vai olhar, vai entender quais razões que o promotor de justiça não se convenceu para não oferecer denúncia, e aí ele vai concordar com o promotor de justiça ou não, ou ele vai incumbir outro promotor de justiça para agir. Por exemplo, estou dando exemplos, tá? Mas aí, quando vocês estudarem processo penal, vocês vão entender a parte de inquérito, quando vocês estudarem inquérito, que na verdade é uma parte pré-processual, mas a gente estuda dentro de processo, vocês vão entender como que funciona. Não sei se aqui tem algum agente civil que trabalha dentro da Polícia Civil, mas funciona mais ou menos assim. Vamos lá, o que o Pedro perguntou. Na falta dos procuradores, eu recorro, por exemplo, à ação pública? Pedro, eu não consigo entender essa pergunta, peraí. Tá, é porque assim, o promotor de justiça, ele não tem que oferecer a ação penal pública, né? Então, vamos supor, teve um homicídio. Cabe ao promotor de justiça. Gente, isso aí não tem nada a ver com a nossa matéria, só para vocês entenderem. Teve um homicídio. A investigação, ela é conduzida lá pelo delegado da Polícia Civil. Aí o delegado da Polícia Civil toma depoimento ali, constrói as provas, vai na cena do crime e tal, e faz um relatório e entrega para o Ministério Público. Aquele promotor que recebe aquele relatório, ele vai se convencer de que a investigação foi de fato concluída e ele pode fazer várias coisas. Ele pode falar, beleza, vou oferecer denúncia, ele vai denunciar, né, aquela pessoa que está ali sendo criminada, né, vai denunciar aquele crime. Ou pode devolver os autos, por exemplo, para o delegado da polícia fazer mais algum tipo de diligência, para poder tomar mais algum depoimento, alguma coisa que ele queira colocar ali, né, que ele acha importante, e ele pode, por exemplo, falar, não vou oferecer denúncia, acho que isso aqui nem teve crime, na verdade, não tem nada provado. Se o Ministério Público, na pessoa daquele promotor de justiça, se recusa, por exemplo, de entrar com uma ação pública, de denunciar, e vamos supor, ele não denuncia, a Procuradoria de Justiça, o Procurador de Justiça, que está acima do Ministério, do Promotor de Justiça, porque os nomes são muito próximos e muito confusos. Então, é como se a gente tivesse o Promotor de Justiça e o Procurador de Justiça, tá? E acima deles, que são vários, a gente tem um Procurador-Geral de Justiça, tá? Entenderam? Então, beleza. Aí, vamos supor que essa decisão, ela de alguma forma, entra em conflito, né? O juiz, por exemplo, fala assim, sei lá, o juiz fala assim, não vou receber essa denúncia não, tá faltando elementos e tal. Existe esse procurador de justiça que, a um nível funcional, em um nível institucional, ele está acima do Ministério Público, do promotor de justiça. Então, ele pode rever alguma ação do promotor de justiça. Entendeu, Pedro? Aí eu vi que você caiu. Mas, em resumo, eu expliquei aqui como que funciona mais ou menos essa parte penal, mas não importa. O que vocês têm que entender é o seguinte, cuidado com... A gente usa essas palavras, eu recorro para uma instância superior, mas não é. Na verdade, não é poder judiciário, né? Mas eu tenho, como se fosse assim, eu tenho todos aqueles promotores de justiça. Todo mundo é promotor de justiça. Aí existem alguns procuradores de justiça,
que estão ali para verificar se aquelas ações feitas pelos promotores de justiça estão adequadas. Então, eles podem, por exemplo, esse promotor de justiça que não quis oferecer denúncia, se o procurador de justiça pega o processo e fala assim, não, mas isso aqui era caso de denunciar sim, ele pode pedir para outro promotor oferecer denúncia, entendeu? Porque não poderia ser uma coisa tão, assim, sem controle, né? Então, para efeitos funcionais, tá, gente? Para efeitos de unidade funcional ali dentro daquela instituição, eu tenho diferentes níveis de atribuição. Então, o mais baixo são os promotores de justiça. A gente faz concurso público para virar promotor de justiça. E dentro da promotoria existe uma carreira, né? E acima do promotor de justiça está o procurador de justiça, ok? Acima do promotor de justiça está o procurador de justiça, tá? Fazendo uma comparação chula com o Poder Judiciário, teria o juiz, e aí acima do juiz estão os desembargadores, que é um cargo de carreira, né? Ou seja, o cara, ele é juiz, ele vai tomando, ele vai sendo respeitado ali e tal, ele vai e é indicado para se tornar um desembargador, não é? No Ministério Público é mais ou menos a mesma coisa. Tem os promotores de justiça e tem aqueles que se tornam procurador de justiça. Novamente, cuidado, não estou falando de procuradoria do Estado, não estou falando de procuradoria do município, não estou falando de procurador no sentido de advogado, tá? Eu estou falando de procurador da justiça, tá bom? É só porque a gente tende a confundir esses nomes. Então, tenham isso na cabeça que vocês vão entender. Então, olha só, eu tenho um chefe. Então, vamos pensar que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Vai existir o chefe, o Procurador-Geral de Justiça aqui do nosso Ministério Público, tá bom? E essa unidade significa que todos ali é uma decisão só. Ou seja, essa decisão de oferecer denúncia, por exemplo, se é uma decisão que um promotor fez e ok, é como se o Ministério Público, em toda a sua unidade, tivesse oferecido aquela denúncia. O que eu quero dizer aqui? Vamos supor que esse promotor de justiça morre. Vamos supor que esse promotor de justiça morre. O Ministério Público, ele continua obrigado a dar prosseguimento àquela ação que ele denunciou, porque é tudo uma unidade só. Eu tenho um caso muito interessante. Tem alguém aqui de Lagoa Santa? Não, né? Eu tenho eu advogo para umas empresas que têm umas construções lá em Lagoa Santa. E aí, olha o que aconteceu. Enfim, tinha uma promotora de justiça que cuidava do meio ambiente lá de Lagoa Santa. Enfim, né? E aí ela entrou com uma ação civil pública contra várias construtoras para falar que os projetos das construtoras estavam fora do plano lá de uso e ocupação do solo e tal, uma confusão. Só que foi uma confusão generalizada e o processo não tinha nenhum sentido. Ou seja, o Ministério Público entrou com uma ação que não tinha nenhum sentido, porque essa promotora de justiça, essa promotora, ela se convenceu, né, de que teria ali que propor uma ação civil pública. Ok. Os anos foram se passando, aí essa promotora mudou, foi mandada para outra cidade e tal, e entrou uma outra promotora. Quando essa outra promotora resolveu pegar o caso para ver, né, o caso que ela obrigatoriamente tem que agir enquanto Ministério Público, ela viu que tinha sido feita uma denúncia que não tinha nada a ver, né, que não tinha o menor sentido. Então, ela assume, ela faz tudo aquilo que ela tem que fazer processualmente, mas, porque o Ministério Público, nesse caso, ele é parte, tá? É só porque, nesse caso específico, ele vai ser parte. Existem ações que o Ministério Público vai ser parte, por exemplo, quando é ação no Tribunal do Júri, né? É a parte. O Ministério Público vai ser a parte, ok? Versus o réu. Então, por exemplo, nessa ação civil pública, o Ministério Público, ele é
parte. Então, ele pode agir como parte e ele pode agir como fiscal da lei em outros processos. Vocês entenderam isso? São duas coisas que vocês têm que já saber, porque a gente fala isso muito, né? Quando o promotor de justiça ele age como fiscal para verificar se todas as legislações estão sendo obedecidas, se o processo está sendo conduzido legal, né? Enfim, e ele também pode ser parte, né? Quando ele oferece uma denúncia, quando ele propõe uma ação civil pública, uma ação penal pública, ele é parte, tá bom? Ele é parte da demanda. Mas vamos lá. Ou seja, aí não voltando ao caso de Lagoa Santa, só para lembrar. Aí a promotora que assumiu o lugar da outra, ela teve que dar continuidade a um processo. E ela estava lá pedindo citação, enfim, um monte de coisa. E aí um dia ela resolveu ler o processo que já tinha aí uns 16 volumes, né? 1.600 páginas, sei lá quantas páginas que tinha. Ela resolveu ver que não tinha sentido, que as provas que foram juntadas não eram provas suficientes, na verdade não tinha nada a ver, na verdade totalmente infundado. E ela foi e teve que desistir da ação. Então ela desiste da ação enquanto parte. Mas o que significa? Que a qualquer momento, aquela pessoa ali, a pessoa do promotor de justiça, né? Sei lá, o doutor Marcelo, promotor de justiça, ele pode ser substituído por qualquer promotor de justiça. Entenderam? Então, não depende mais dele, depende das ações como um todo. Existe uma unidade ali dentro do poder, dentro do Ministério Público, né? Todas as decisões que são tomadas pelos promotores, elas são dadas sequências, né? O outro promotor que vem e assume, ele dá sequência. Ele não pode mudar de ideia e falar assim, não, aquele cara lá, aquele outro promotor ofereceu denúncia, eu vou tirar, vou falar que não existe mais esse processo, não. Para esse cara desistir do processo, todo o Ministério Público tem que estar de acordo, entendeu? Mais ou menos por aí. Então, isso seria a unidade. Então, só para vocês quiserem anotar, a unidade é essa égide, tá? Égide, que a gente fala. É essa égide de um chefe só, né? Existe um chefe do Ministério Público da União, um chefe do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, né? Então, é uma instituição única, tá? E se existem divisões internamente, como as que eu estou explicando para vocês, né? Promotor de justiça, procurador de justiça e procurador-geral de justiça, é por uma questão funcional, para funcionar melhor. Não significa que o procurador tem um poder maior do que o promotor, tá? São funções diferentes. É só para deixar isso claro. O segundo princípio institucional que a gente fala da independência funcional é essa autonomia, né? Do Ministério Público em não se submeter a nenhum poder hierárquico, tá? Então, é isso que eu acabei de explicar. Aquele promotor de justiça, sei lá, o doutor Marcelo, ele vai agir da melhor forma que ele acha que ele tem que agir, né? Enquanto um cara que foi lá, fez concurso público, foi aprovado no concurso público, ele tem essa autonomia e essa independência funcional, tá? Ele não precisa de bater na porta do chefe dele todo dia para ter um aval, né? Será que o meu chefe concorda de eu entrar com essa ação, de eu recorrer nessa demanda, de eu não recorrer dessa demanda, né? Dessa decisão? Não precisa disso. A independência funcional é o seguinte: o promotor de justiça que está ali, que foi aprovado, ele é totalmente independente, ele não está vinculado ao seu hierárquico naquele processo, tá? Então, vamos supor que caia um processo, sei lá, de adoção, e aí aquele promotor de justiça começa a participar ali daquele processo de adoção. Todas as decisões que ele faz é como se o Ministério Público inteiro estivesse fazendo. Ele se chama Ministério Público, tá? O órgão. Vocês lembram que eu falei, gente, fazendo a comparação chula de novo, o órgão juiz de direito, né? Eu tenho um órgão juiz de direito, eu também tenho um órgão que é o Ministério Público, o promotor de justiça.
Então, o promotor de justiça, ele vai agir naquele processo conforme as suas convicções e amparado pela instituição. Essa parte hierárquica é uma hierarquia administrativa, é uma hierarquia para fins funcionais, né? Para gerar uma finalidade administrativa melhor. Vocês entenderam isso? Eu estou falando um pouco repetidamente aqui, mas é só para vocês entenderem que a gente, dentro do Ministério Público, a gente tem os promotores, né, de justiça e os procuradores de justiça, que é como se fossem aí os chefes, e ainda tem o chefão, que é o procurador-geral de justiça, tá bom? Mas isso é para fins funcionais, administrativos dentro dessa instituição que é o Ministério Público, tá bom? Não significa que tem que ter o aval, né, que o promotor de justiça, para oferecer uma denúncia, ele não tem que ter aval do procurador de justiça, muito menos do procurador-geral de justiça. É tudo uma coisa só, tá? Eles são independentes. Então, isso a gente chama de independência funcional. Ok? Por fim, o terceiro princípio institucional que a gente tem é o princípio institucional. Alguém escreveu? O Pedro apareceu aqui escrevendo. Querem perguntar alguma coisa? Beleza. A indivisibilidade, né? Então, dentro da mesma questão, então, se eu tenho unidade, a independência funcional, eu tenho também a indivisibilidade, ou seja, é perfeitamente possível que um membro do Ministério Público, ele substitua outro, né? Então, por exemplo, o cara, ele trabalha no Ministério Público na promotoria de família. Ele quer sair ali do Ministério Público da promotoria de família e ir, sei lá, para o Ministério Público de feitos agrários, ok? Eles são perfeitamente substituídos, tá? Eu não falo, então, isso a gente demora um pouco a aprender, mas a gente tem que entender que eu não estou falando da pessoa do promotor de justiça ou a pessoa do procurador de justiça. É o cargo, é aquela função, sabe? Da mesma forma que o juiz de direito. Quando o juiz de direito da primeira vara civil é substituído, o juiz ele continua, né, dando sequência àquelas ações que o juiz de direito anterior tinha dado. Então, é indivisível. Eu não posso falar, não, eu quero que essa ação aqui seja julgada pelo juiz tal. Não posso, assim como eu não posso falar que esse processo aqui, eu prefiro que o promotor de justiça tal participe desse processo. Não, porque todos estão dentro da mesma função, todos os membros do Ministério Público, né, estão dentro da função. Claro, né, o promotor de justiça, e quando o cara se torna, por ser uma questão de carreira, procurador de justiça, as funções mudam, né? As funções do promotor de justiça são diferentes das funções do procurador de justiça. E isso tudo está dentro do Ministério Público, ok? Vocês entenderam isso? Então, a unidade, independência funcional e indivisibilidade, gente, eles estão correlatos, tá? Um agrega ao outro e um soma ao outro, tá bom? Por exemplo, pessoal, aquilo que eu falei, né? O presidente da República quer dar bedelho dentro do Ministério Público Federal. Ele não pode. Por quê? Porque eu estou falando de um órgão autônomo, né? De uma instituição autônoma, independente, que tem uma unidade. Ela é indivisível e é independente funcionalmente falando, né? Ok? Tá bom? Então, beleza. Deixa eu passar aqui. Beleza. Aí é o seguinte, aqui eu vou ter garantias institucionais e garantias dos membros do Ministério Público, né? Então, quais são as garantias institucionais?
Uma que eu já falei aqui, que eu acrescentei lá, vocês vão falar assim, isso aqui vai vir lá no parágrafo 2º do artigo 127, mas eu já coloquei autonomia, ou seja, no slide anterior, eu não falei aqui, ó, que é autônomo, né? Eu já estou trazendo essa informação, que o Ministério Público, então, ele tem uma autonomia funcional, uma autonomia administrativa e uma autonomia financeira. Tá? O que significa isso? Gente, a autonomia funcional se refere a essa instituição como um todo, né? Cumprindo os seus deveres, cumprindo as suas obrigações, não está submetido a nenhum outro poder, né? Nem ao poder judiciário, nem ao poder legislativo e nem ao poder executivo. Não está, também não fica submetido a nenhum órgão ou, sei lá, alguma autoridade pública. Então, o presidente da República não pode vir dar o bedelho, o governador não pode vir dar palpite, não tem nada a ver, tá? Então, isso se trata da autonomia funcional. Quando eu falo de autonomia administrativa, é a capacidade de autogestão. O Ministério Público, ele tem uma capacidade de dirigir a ele próprio, né? Ou seja, ele vai auto-administrar, ele vai colocar as pessoas, né, específicas em seus cargos, ele vai ver quais são os cargos assim, necessários, quantos promotores de justiça precisa, quantos procuradores de justiça precisa, né? Se precisa de prover novos cargos, fazer concursos públicos. Essa autonomia administrativa cabe ao Ministério Público, né? Então, o Ministério Público que vira e fala assim, opa, vamos ter que fazer um novo concurso público aqui, para promover aqui novas pessoas. Está muito acumulado na mão dos promotores. Então, isso aí vai ser uma proposta que o Ministério Público levanta e leva essa proposta lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, para então a Assembleia Legislativa criar este outro cargo e criar esses serviços auxiliares. Então, entenda uma coisa, eu gosto muito de falar uma expressão que o Ministério Público não cria nada. Quem cria é o Poder Legislativo, não é? Quem cria leis não é o Poder Legislativo? Então, o que o Ministério Público faz, ele propõe para a Assembleia a criação de novos cargos, né? O pedido de provimento de concurso público, tá bom? Ele propõe, ele não cria. Ele não pode, do nada, falar assim, opa, estou criando aqui mais 2 vagas. Não. Ele propõe, ele administrativamente, ele entende a necessidade de criar, né, novas vagas de concurso público e ele propõe para a Assembleia Legislativa, no caso do Estado, né, e se for a nível federal, ao Congresso Nacional, a criação desses novos cargos ou extinção também, né, tanto criação quanto extinção, tá? Ok? Aí eu estou falando não só de novos cargos, mas se aumenta salário, se não aumenta, como é que vai ser o plano de carreira, enfim, tudo que tiver associado aí à organização e ao funcionamento do próprio Ministério Público, tá? Beleza. A autonomia financeira, gente, é o seguinte, se esbarra um pouquinho dentro dessa autonomia aí, mas é a capacidade que o MP tem de elaborar a sua proposta orçamentária. Atenção, falei agora, o MP não cria nada, ele propõe. Então, ele faz uma proposta orçamentária que vai ser aprovada lá no Legislativo, e aí vai entrar, né, essa proposta orçamentária, se aprovada, se for aprovada, vai entrar dentro das leis orçamentárias do próximo ano, né? Tanto é que no próprio, quer ver o artigo, aqui, ó, o artigo, parágrafo 3º do artigo 127. O Ministério Público elaborar a sua proposta orçamentária dentro dos limites subestabelecidos na lei. Aí fala no parágrafo 4º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias,
O Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária, o quê? Vou repetir, para vocês completarem a minha frase, tá? Completem aí no chat. Sem olhar a Constituição, né? Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária. A Bárbara leu, hein, Bárbara? Não? Beleza, gente, é isso aí. Então, só porque essa frase eu sempre falo, porque sempre cai nisso aqui, ó. O Tiago e a Júlia falaram anterior? Não, não é anterior. E todas as provas de concurso público, quando fala de lei orçamentária do Ministério Público, eles trocam essa palavrinha, gente. Assim, concurso público, a prova de constitucional, ela é muito ipsis literis, né? Muito, muito ipsis literis da Constituição. Então, observem, não é a lei que foi aprovada anteriormente. É a lei, olha só, o artigo vai falar o seguinte: vai considerar, para fins de consolidação da proposta, os valores aprovados na lei vigente. Por quê? Este ano, 2020, os valores que foram aprovados no ano de 2020, eles foram aprovados em 2019, né? Na lei de 2019, para o exercício de 2020. Então, os valores de 2020 que vão ser tomados como parâmetro. Se eu falar que foi da lei anterior, eu estou falando daquela lei que era do ano de 2019. Eu não estou falando da lei que está em vigor, né? Então, legal, tá? A Bárbara e o Pedro colocaram aí, que está em vigor. Exatamente, tá? Isso aí é uma... Assim, façam, até se quiserem colocar aí na Constituição Federal, com marca-texto, né? Essa expressão, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, tá? Porque sempre cai em concurso. Ok? Posso continuar aqui? Então, quais são as garantias? Já falamos das garantias institucionais, né, do Ministério Público enquanto instituição, e aí a gente vai ter as garantias dos membros do Ministério Público, que vão se comparar àquelas mesmas garantias que a gente estudou ao membro do Poder Judiciário, né, ao juiz de direito, vocês lembram? A vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, tá? Sem novidade. Só para relembrar, vitaliciedade é a perda do cargo somente por decisão judicial transitada em julgado, né? Não existe processo administrativo que tira o promotor de justiça. Para o promotor de justiça sair do cargo dele de promotor de justiça, né? Ele tem que ter uma sentença judicial transitada em julgado. Obviamente que depois que ele já for por 2 anos promotor de justiça, tá? Mesma coisa de juiz, a gente já tinha falado isso. E na movibilidade, a regra é que esse promotor de justiça ele não vai ser removido daquela comarca, né? Daquele lugar que ele trabalha sem a concordância dele. Ele não pode ser trocado. Agora você não vai ficar mais nessa comarca, não. Você vai para outra. Tem que ter a concordância. Essa é a regra. Obviamente que em situações que aquele promotor de justiça, por algum problema, causar alguma confusão, causar alguma questão, né? Aí, por interesse público, nós já falamos isso, né? Pelo Conselho Superior do Ministério Público, por interesse público, vai ter uma decisão colegiada que vai falar, olha, para o melhor interesse público é melhor que você mude aqui de comarca, tá bom? Mas a regra é de inamovibilidade, a mesma para juiz. E redutibilidade dos subsídios, os subsídios do membro do Ministério Público não podem ser diminuídos, tá bom?
Da mesma forma, gente, também existem alguns impedimentos que os membros do Ministério Público vão ter. Esses impedimentos são simples, né? E basicamente eles se resumem a não receber nada, qualquer pretexto, nenhum favorzinho, né? Nenhum valorzinho, nenhum presentinho, tá? Eu não posso presentear juiz e eu também não posso presentear membros do Ministério Público, tá? Então, qualquer proposta de honorários, porcentagens na causa, custas processuais, eles não podem receber, tá bom? Obviamente, assim como o juiz. Eles também não podem, por exemplo, exercer advocacia, não pode ter atividades políticas partidárias e também não pode ter mais de uma função pública, né? Há apenas igual na magistratura, uma de magistério. Diferente, né, gente? Magistratura, carreira aí de juiz. Magistério, carreira de professor, tá bom? É só porque as pessoas às vezes confundem, ok? Para finalizar, gente, aqui é rapidinho mesmo. Eu nem vou ficar lendo muito, não, porque isso aqui está tudo no artigo 129. Mas eu quero que vocês deem uma olhada, porque a gente estava falando em qual é a função do Ministério Público. As funções dos Ministérios Públicos estão explicitadas no artigo 129 da Constituição, né? Então, aqui eu tenho duas páginas aqui de itens, mas como eu vou disponibilizar para vocês o slide, né? Então, promover a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, defender os interesses da população indígena, né? Exercer o controle externo da atividade policial. Aqui tem que descer aqui, ó. Requisitar diligências investigatórias. Isso aí é muito discutido atualmente, né? O poder de investigação do Ministério Público. Será que o Ministério Público ele tem um poder de investigação? Ou isso seria apenas da Polícia Civil ou da Polícia Federal, né? Não, a Constituição Federal está falando aqui, ó. Ele pode requisitar diligências investigatórias, ele pode instaurar inquérito policial, ele pode pedir a investigação, né, pela polícia. E muito se discute se o Ministério Público ele pode atuar na fase pré-processual, entendeu? Tipo assim, será que esse membro do Ministério Público, ele atuando na fase investigatória lá da polícia, ele já não iria ser contaminado, né? Porque, em tese, ele tem que pegar, enquanto instituição, ele lê aquele relatório lá do delegado, fala, realmente, teve crime aqui, eu vou oferecer denúncia. Só que se ele já participa da fase de inquérito, tentando aí buscar provas contra aquele criminoso, às vezes ele já vai um pouco contaminado. Então, isso aí é uma discussão muito grande, ainda mas foi confirmado pelo STF o poder de investigação do Ministério Público. E eu, particularmente, eu concordo. Eu não vejo problema com o poder de investigação do Ministério Público, não. Tá bom? Enfim, aí eu vou colocar e depois vocês leem lá. E por fim, só para a gente finalizar a aula nesses últimos 5 minutos, existe, gente, igual a gente falou da CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a mesma emenda constitucional de 45, ela também, né, ela vem com muitas inovações dentro do Poder Judiciário, ela também vai trazer uma inovação muito grande aqui dentro do capítulo de funções essenciais da Justiça, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Gente, Conselho Nacional. Então, eu estou falando de Ministério Público da União, eu não estou falando do Ministério Público Estadual, é o Conselho Nacional, tá?
Aí, aqui vai falar que ele é composto, então, por 14 membros, nomeados todos pelo presidente da República, aprovados pela maioria absoluta no Senado Federal, para mandados de 2 anos com uma recondução. Quem são esses caras? O Procurador-Geral da República. Então, a função do Procurador-Geral da República é, inclusive, de ser presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. 4 membros do Ministério Público da União, tá? 3 membros do Ministério Público dos Estados, 2 juízes indicados pelo STF, um pelo STF e um pelo STJ, 2 advogados indicados pela OAB Federal e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Lembrando que todos esses nomes, eles têm que ser aprovados, né? Primeiro pela maioria absoluta do Senado Federal e vão ser, por conseguinte, nomeados pelo presidente da República, tá? Então, pessoal, isso aqui é só para vocês saberem quais são as funções aqui do Conselho Nacional, né? Todas essas funções que vão estar lá no 130A. Vou só chegar lá no 130A. Aqui. Aí vai ter lá, né? Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou por provocação a legalidade dos atos administrativos praticados, receber e reconhecer das reclamações contra os membros ou órgãos dos ministérios públicos, rever os processos disciplinares dos membros do Ministério Público, elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessária sobre a situação do Ministério Público. E por aí vai, tá? Ou seja, é um órgão, é um conselho, né? Que vai funcionar como órgão do Ministério Público, ok? Foi incluído em 2004, então é uma coisa relativamente recente, que vai ter uma composição de forma a verificar, igual a gente falou do CNJ, como que o Ministério Público vai exercer com excelência as suas funções, tá? Pessoal, era isso. Tá? Então, assim, ficou um pouco corridinho aqui no final, mas eram só esses slides. Eu vou disponibilizar para vocês os slides lá no Canvas. Atenção, gente, eu coloco tudo dentro de módulos. Então, dentro dos módulos, eu até coloco por aula, aí vocês ficam mais ou menos por dentro do que foi dado naquela aula, do que aconteceu, se tem atividade, se tem fórum, tá bom? Então, para quem ainda não está muito familiarizado com o Canvas, entra na parte de módulos, que eu acho que foi a forma que eu achei de ficar mais organizado, tá bom? Ok, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, já que vou colocar lá, ou então eu posso mandar pelo WhatsApp também, o PDF, tá? Vou colocar, mas é até bom que vocês façam aí os exercícios. Ok? O cronograma das atividades, Augusto, eu não criei um cronograma, mas eu posso criar e colocar dentro de módulos também, tá bom? E qualquer dúvida, vocês vão me perguntando também, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se na medida que vocês forem estudando, forem lendo, for tendo dúvidas, a gente vai retomando, tá? E atenção, isso é importante, eu quero todo mundo em peso para a aula que vai ser de quinta-feira, senão eu vou falar para o meu colega não vir mais, hein? Não perder tempo. Então, eu quero que todo mundo esteja aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Então, a gente vai se falando aí pelo WhatsApp. Beijos, fiquem com Deus. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente.